Então, vamos agora falar aqui dos significados gerais da carta do Dependurado, está bem? Vocês já perceberam que ela é uma carta, ela é extremamente espiritual, está bem? É daquelas cartas que tem aqui uma conotação muito forte, está bem? Ela também é considerada kármica, nós também já vamos ver isso, está bem? Então, como eu já vos tinha dado aqui alguma introdução quando estávamos a ver os simbolismos, esta é uma carta que fala de um momento de sacrifício, está bem? Sacrifício, renúncia, a pessoa sente que está... Eu lembro-me, por exemplo, que quando eu comecei na área da espiritualidade e eu estava ainda a trabalhar no restaurante, eu tinha uma amiga e ela tirou-me, na altura, umas cartas. E ela disse que enquanto baralhava que a carta do Dependurado saiu umas 3 ou 4 vezes, portanto saltou-lhe do baralho enquanto ela estava a baralhar. E na altura eu encarei aquela carta como realmente sendo um momento de sacrifício, porque, reparem, eu estava a trabalhar no restaurante, portanto eu fazia 16 horas diárias no sítio onde eu estava, nem sempre foi assim, mas isto foi pós-Covid, portanto foi 2021. E eu trabalhava 16 horas diárias, non-stop, porque eu às 10 da manhã acordava às 10 da manhã acordava não, às 10 da manhã começava a trabalhar com o telefone com o qual eu ficava, que era responsável pelos agendamentos, portanto eu poderia receber chamadas ou não, mas era quase certo que eu ia receber, ficava responsável também a partir das 10 da manhã com as redes sociais, portanto eu tinha esta carga sobre mim. Ao meio-dia estávamos a abrir as portas, às 3h30, supostamente devia ser às 3, mas 3h30, 4, 4h30, 5, fechávamos as portas e eu sempre com o telefone da central, sempre com as redes sociais, se bem que eu aproveitava estes bocadinhos muitas das vezes para ir fazendo alguns trabalhos, portanto quando o telefone não estava a tocar eu ia fazendo alguns trabalhos, que era raro, mas acontecia de vez em quando. E depois voltávamos a abrir portas às 7 e aí o trabalho acabava meia-noite, 1, 2 da manhã, era ridículo, era só absurdo. Eu desligava o telefone quando já tinha retribuído todas as chamadas e a partir da meia-noite fechava ali o tasco, mas depois obviamente tínhamos de continuar a trabalhar no restaurante, não é? Pronto. E tínhamos de arrumar tudo e foram tempos difíceis. E nas folgas era quando eu fazia os trabalhos, portanto foi realmente um tempo em que eu senti que o sacrifício foi grande, não é? Portanto, claro que eu me sacrifiquei muito nesse tempo. Se me arrependo para ter a vida que eu tenho hoje, não. Não, nem por um segundo. Mas realmente eu na altura sentia-me numa fase de sacrifício muito grande, está bem? Renúncia, como eu já vos tinha dito, portanto há momentos na vida que esta carta sai e pode falar de renúncia. Renúncia em que vocês têm que renunciar a algo. Por exemplo, eu renunciei muito ao meu descanso nesse período, foi cerca de 1 ano. Assim, levando à exaustão mesmo, talvez uns 3 meses, porque eu comecei em março, nós abrimos o restaurante em abril e eu permaneci lá até ao final de julho. Portanto, abril, maio, junho, julho. Foram 3 meses. Foi assim mesmo uma fase de exaustão muito intensa. Depois consegui trocar de trabalho, portanto já não foi assim tão intenso, mas ainda trabalhava bastantes horas, mas aí já conseguia dormir mais e melhor, não é? Já conseguia comer com calma, portanto, pequenas coisas. Mas realmente pode ser uma fase de sacrifício e de renúncia, sim. Está bem? Karma. Esta carta fala muito de karma. Eu posso-vos dar vários exemplos. Vamos imaginar que vocês estão a tentar perceber se a pessoa tem algum karma e sai esta carta juntamente com a carta da estrela. Vamos imaginar. Tem um karma espiritual, um karma ligado à espiritualidade. Pode significar, por exemplo, votos, pactos feitos, não é? Em vidas passadas. E isto causou karmas, está bem? Por exemplo, com o diabo, um karma de magias negras, em que das duas uma, ou a pessoa fez muitas magias negras no passado e agora sofre com elas, ou foi muito atacada, que foi o meu caso, eu já fui muito atacada em vidas passadas e trouxe esse karma comigo porque eu nunca me aprendi a defender. Não é? Então agora trabalho com uma terapia energética que limpa essas magias todas, portanto esse karma acho que já está a ser limpo e já está a ser libertado de alguma forma. Com a carta dos enamorados, um karma amoroso, está bem?
com a carta do Imperador, por exemplo, um karma profissional. Portanto, é uma carta que se vocês estiverem a ver especificamente um karma, ok? E outra coisa muito importante. Se vocês estiverem a tentar perceber se há um relacionamento kármico, ainda não estamos na parte amorosa, mas já vamos passar para lá. Se sair esta combinação do dependurado com os enamorados, pode significar um relacionamento kármico, bem como o dependurado com a carta da estrela. Está bem? Uma conexão kármica. Há pessoas, não é o meu caso, mas a minha terapeuta, por exemplo, se estão a ver um relacionamento kármico, não importa se ela é amoroso, se ela é familiar, não importa. Se sai a carta da lua, mostra que é um relacionamento kármico também. Está bem? Mas isto depois é aquilo que eu vos digo sempre. Quem esteve comigo no baralho cigano, não é? E sabe que já é pelo menos a segunda vez que eu falo nisto, que é importante vocês irem estudando vários livros de tarot, irem tendo várias perspectivas de vários autores, porque todos nós interpretamos de forma diferente, não é? E está tudo certo com isso. Portanto, é uma carta que fala de aprendizagens desta vida, está bem? Portanto, não fala só de karmas do passado, fala também de aprendizagens desta vida, coisas que nós já fizemos nesta vida e que agora, de certa forma, a vida começa a cobrar, está bem? Portanto, fala muito deste tipo de aprendizagens. Fala também de iluminação, não é? Quando a pessoa consegue perceber, ok, isto está-me a acontecer na vida por isto, não é? Aquele momento eureka, não é? Que nós temos em alguns momentos. Fala também de estabilidade, tá? Nem toda a gente vê a carta do dependurado como uma carta de estabilidade, mas se ela estiver rodeada de cartas positivas, fala-me de estabilidade, porque reparem, não se esqueçam que tem ali um 4 nas perninhas do dependurado, tá bem? E uma coisa, este tarot em particular, ele é muito rico nas imagens. E de certeza que vos vai acontecer em alguns momentos que vocês vão olhar para a carta e há algo na carta que vos chama mais a atenção. Se calhar há momentos em que vocês vão olhar para a carta e vão notar a auréola, se calhar há momentos em que vocês vão olhar para a carta e o que vos vai chamar a atenção vai ser as pernas. Isto é normal, tá? São os vossos guias a puxar a vossa atenção para aquele símbolo em específico. Então convém estarem atentos àquilo que vos puxa na carta, tá bem? Estrutura, portanto, a mesma coisa, o 4 representa estabilidade, estrutura, perspectiva, não é? Aqui pode ser uma perspectiva diferente, necessidade de mudar de perspectiva, portanto, falamos aqui, obviamente, não é? Com ele de pernas para o ar, falamos, obviamente, de perspectiva. Falamos aqui também de paciência, porquê? Porque é tal coisa, é o tal momento em que não há nada que nós possamos fazer a não ser aguardar, não há nada que nós possamos fazer a não ser esperar que aquela situação se resolva, enquanto nós vamos fazendo o que podemos, mas existe a necessidade de ter paciência, porque o tempo divino ainda não se concretizou, está bem? Acreditem, eu tenho tido muitas lições de paciência este ano, tem sido assim a loucura. Aliás, quem aqui percebe numerologia, eu passei este último ano, portanto foi o ano de final de 2024 e o ano de 2025 praticamente todo, porque eu faço anos em novembro. Eu tive num ano 5, eu por mim, eu aboli o ano 5. Que assim, é horrível, as coisas não acontecem quando vocês querem. Não vale a pena fazer planos, fica tudo virado de pernas para o ar, é assim, caótico. Caótico. Vocês pensam que estão a ir para um lado e depois de repente a vida vem, puxa-vos assim o tapete assim, não, afinal não é por aí que tu vais. Portanto, foi assim um ano, agora estou a entrar num ano 6, é um ano mais calmo, é um ano mais rotineiro, mais dedicado à família, aos grupos, às amizades, assim uma coisa mais interior, mais para dentro de casa. Aceitação, portanto aqui a paciência de certa forma está um bocadinho ligada à aceitação, não é? É aquela coisa de, olha, tem que ser, não é? Porque não adianta remar contra a maré, porque a maré vai-vos continuar a empurrar para o outro lado, está bem? Desculpem, mas a minha garganta hoje está um bocado mais... Quer dizer, ela na realidade está quase sempre, mas... Pau que nasce torto, tarde ou nunca se endireita, já dizia a minha avó. Temos aqui também a limitação, não é? Porque fala de limites, não é? A carta do dependurado não é a carta do louco. Aliás, é o oposto, não é? Enquanto um faz o que quer, literalmente, a carta do dependurado é aquela carta que, não, tu estás aqui, paradinho, estagnadinho, não vais sair daqui.
está bem? Portanto, é uma carta de limitação. Inércia, porque muitas das vezes a carta do dependurado pode falar da forma como a pessoa se sente. E a pessoa pode se sentir num estado de inércia. Eu não falo em preguiça, falo em inércia. Muitas das vezes está até relacionado com o estado emocional ou mental da pessoa, em que a pessoa sente-se estagnada, não sabe o que fazer para melhorar e fica naquele estado. A pessoa fica só... novamente, eu posso vos dar um exemplo, porque assim, eu para vos dar exemplo vou sempre dar exemplos da minha vida, né? Porque é a que eu sei melhor. E eu cheguei em maio de 2025, portanto, eu não sei quando é que vocês estão a ver este vídeo, mas em maio de 2025 eu atingi um poço muito fundo, em que foi um gatilho muito estranho, porque eu recebo uma mensagem da minha irmã, e a minha irmã diz-me assim, como é que é? Nós vamos aí acima pelo São João, vocês vêm cá abaixo pelo São Pedro, como é que vocês querem fazer? E eu olhei para aquela mensagem e eu senti assim, eu não tenho capacidade sequer para lhe responder. Parecia que eu tinha um vácuo dentro de mim de eu nem sequer tenho a capacidade de fazer planos para estar com a minha família. Foi assim um momento de espera, alguma coisa não está bem comigo. Mas muitas das vezes as pessoas não se apercebem. E eu depois em junho fui à psiquiatra, comecei com medicação, portanto foi todo um processo. Mas realmente foi assim um momento em que eu me deparei e vi-me muito... Estava assim, inerte. Não me apetecia trabalhar. E assim, trabalhar é das coisas que eu mais amo fazer. Não me apetecia nada. Apetecia-me estar parada, apetecia-me estar assim. Se me tivessem pendurado numa árvore assim, eu tinha estado maravilhosamente bem. Até eventualmente começar a ficar zonzo e perder os sentidos, não é? Porque está de cabeça para baixo. Mas efetivamente é uma inércia que às vezes vem de um estado emocional. Portanto, se esta carta sai num estado emocional ou mental, tenham algum cuidado e tentem perceber se a pessoa está bem. E tentem aconselhá-la a procurar ajuda ou tentem aconselhá-la de certa forma a ser, nem que seja a desabafar com alguém próximo, porque normalmente denota um estado em que a pessoa não está muito bem. Não é uma inércia de, hoje não me apetece, amanhã faço. Não, é uma inércia de eu não me consigo mexer. Não tenho capacidade para me mexer. Está bem? Que, aliás, eu depois falo aqui mais em baixo. Portanto, temos aqui cansaço, desmotivação, depressão, esgotamento. Portanto, eu falo aqui em isto tudo. Não é? Temos todas estas palavras-chave aqui porque realmente é um estado muito... que se é a própria pessoa que se sente assim, algo ali pode não estar bem. Portanto, a pessoa já pode ter chegado a um limite e depressão não é brincadeira, está bem? Portanto, tentem sempre ter este lado empático de ir conversando com a pessoa e tentando perceber, está bem? Eu sempre que sinto que a pessoa pode não estar bem, o meu primeiro conselho é tentar procurar alguma terapia, alguma pessoa amiga, falar, tá? Um psiquiatra, um psicólogo, uma terapia, algo energético, alguma coisa que ajude. Mas a pessoa não pode ficar quieta. Isso é que não convém. Está bem? Portanto, temos acomodação. Aqui já é diferente, porque aqui conseguimos ver a carta do dependurado como alguém que está numa situação que não é benéfica, mas acomoda-se. Isto acontece muito. Acontece muito, por exemplo, casais que mantêm um relacionamento de fachada porque é cómodo financeiramente, porque é cómodo pelos filhos, porque é cómodo socialmente, porque é cómodo profissionalmente até. Então reparem, há muito esta acomodação também, não é? São poucas as pessoas, felizmente já começa a haver mais, mas o que eu sinto é que são poucas as pessoas que vão realmente atrás daquilo que realmente amam e tentam mesmo fazer o esforço para tentar fazerem o que querem, porque a maior parte das pessoas acomoda-se aos empregos, acomoda-se ao estado emocional, acomoda-se a situações que não são benéficas, acomoda-se a relações que não traz felicidade, sejam elas amorosas, familiares, o que for, está bem? Portanto, fala muito de acomodação também. Fala de punições. Eu coloquei aqui esta palavra como forma de fazer aqui uma diferenciação de karma e de aprendizagens. Porque esta carta, muitas das vezes, pode
demonstrar, vocês nunca vão dizer ao vosso consulente que ele está a ser punido. Está bem? Não façam isso. Eu estou-vos a tentar explicar isto porquê. Porque há momentos na vida em que nós, efetivamente, eu não sei se esta palavra é mais correta para usar em termos espirituais, mas eu só quero que vocês entendam o significado com que eu coloquei aqui. A pessoa fez algo muito errado. Eu tenho que vos dar um exemplo muito concreto novamente da minha vida. Eu vou-vos dar o exemplo da minha ex-sogra, está bem? Ela a vida toda controlou a vida dela, a vida das pessoas ao redor dela com magia negra. Ela vivenciou um momento do dependurado, da torre, da morte. Ela vivenciou estes arcanos todos, assim, muito rapidamente. Infelizmente não aprendeu a lição, não é? Mas eu posso partilhar com vocês que ela perdeu primeiro a mãe de uma forma muito repentina, depois perdeu o pai, e ela ainda teve que cuidar do pai dela durante muito tempo, porque ele teve Alzheimer e estava senil, foi assim terrível. E depois perdeu o marido, o meu ex-sogro, ok? Que era, segundo me foi dito pelas cartas, para quem acreditar, foi vítima da amarração dela durante anos e anos e anos e anos. Portanto, ela controlava assim as pessoas. E ela tem tido vários episódios em que as pessoas lhe viram costas. Ela neste momento tem o filho e tem um namorado que está novamente por amarração, não é? Portanto, é uma pessoa que não aprende. E eu só peço ao universo, obviamente, que ele não desconte no filho ou no neto. Porque o neto é o meu filho e o filho é o pai do meu filho, não é? Portanto, o meu ex-namorado. Porque, infelizmente, muitas das vezes, quando a punição, e é neste sentido que eu quero que vocês entendam, quando a punição não é suficiente para que a pessoa perceba, caramba, estou a agir mal, eles vão afetar as pessoas de quem eles mais gostam. E é muito neste sentido que eu falo em punição. Mas nunca, em momento algum, vocês vão dizer aos vossos clientes que eles estão a ser punidos, está bem, por favor? Mesmo que vocês percebam que têm uma pessoa horrível à vossa frente. Que à partida não vai acontecer. Tá? Da minha experiência, eu nunca apanhei um cliente que eu sentisse que tem uma energia horrível. Até porque eu acho que as cartas não mostram, ou vocês não percebem, porque o objetivo da espiritualidade não é julgar. Todos nós temos ações que podem ser erradas em alguns momentos da vida, porque foi o máximo de consciência que nós conseguimos atingir naquele momento. Isso não faz de nós pessoas horríveis, está bem? Então, por exemplo, se alguma de vocês atendesse a minha ex-sogra, se calhar poderia sentir que ela não é a melhor pessoa do mundo, mas não nos cabe a nós julgar. Cabe-nos a nós ajudar de acordo com o que a pessoa nos vem procurar, está bem? Portanto, nunca usem o termo punição, por favor. Está bem? Eu só coloquei aqui para vocês perceberem mais ou menos o que eu estava a querer dizer. Depois nós temos aqui também apego. A carta do dependurado fala muito de apego. Muito. Porque é aquela... Lá está, vem um bocadinho da acomodação, não é? Se bem que a acomodação e apego é diferente, mas isto para vocês perceberem. Este apego é um apego, pode ser material, pode ser emocional, pode ser financeiro. E o apego o que é que leva? Leva a uma perda, sempre. O apego leva sempre a uma perda. Não adianta nós sermos apegados às coisas. Porque vamos sempre perder aquilo de alguma forma. Está bem? Dependência, que não deixa de ser uma forma de apego. Obstáculos. Está bem? Obstáculos que atrasam, não é? Portanto, a pessoa quer avançar e a vida não deixa, de certa forma. Rendição, não é? Aquele momento em que a pessoa pensa, pá, já tentei tudo, olha, vou entregar para o universo, não é? E seja o que Deus quiser. Uma pausa. Muitas das vezes isto também aparece quando a pessoa está num momento de reflexão, de pausa, de afastamento, de paragem. Abandono do controle, portanto, aquele momento em que, lá está, é o momento da rendição, não é? Que a pessoa para, rende-se às evidências e pensa, eu não vou mais tentar controlar isto porque não adianta, não é? É um momento de transição, ok? Em que a pessoa transita de um estado mais material para um estado mais espiritual, porque há uma abertura de consciência. Se a pessoa integra, como deve de ser, o arquétipo do dependurado
na sua totalidade, quando o está a viver, quando ela consegue compreender que, ok, isto ainda não aconteceu por um motivo, existe esta transição do material para o espiritual e há um salto de consciência. Está bem? Crescimento interior. Estar entre mundos, porque lembrem-se que o dependurado tem esta coisa do vermelho e do azul, não é? Estar ali entre o material e o espiritual. O querer que o material se mexa e o espiritual dizer assim, não, ainda não é agora, não é? Tens que esperar, tens que aprender aqui qualquer coisa primeiro. Tá bem? Aprender a deixar ir. Libertar o ego. Libertar o ego eu acho que é das coisas mais difíceis que nós temos como aprendizagem, não é? Porque realmente nós muitas das vezes nós não conseguimos ver o que eles lá em cima veem, não é? E então o ego, aquela coisa de querer fazer aquilo do desejo imediato, muitas das vezes, sobrepõe-se aqui àquilo que a nossa alma realmente veio fazer. Portanto, é preciso ter aqui cuidado com o ego, está bem? Qualquer dúvida que tenham, já sabem, coloquem no grupo do WhatsApp.